Eu lembro que eu estava discutindo com uma de nossas colegas, chamada Sandra Hernandes, e ela levantou uma questão sobre, por exemplo, a questão da engenharia, da arquitetura. Por que não conversam com os pedagogos sobre como se montar uma sala de aula? Por que não se pergunta onde a disposição, por exemplo, dos móveis dentro de uma sala de aula fica melhor para o trabalho pedagógico? Simplesmente a gente recebe os prédios feitos pela prefeitura, que são pensados pelos seus arquitetos e engenheiros, e não leva em consideração o fator educacional. Que se eles nos reconhecessem como profissionais de autoridade nessa área, antes deles construírem, fariam uma consulta a nós, para que então eles pudessem fazer os espaços físicos adequados para um trabalho pedagógico que realmente surtisse o efeito esperado na aprendizagem. E isso falando apenas da escola. Agora, imagine em todos os outros espaços onde tem processos educativos, que diversos outros profissionais atuam e os pedagogos simplesmente não têm nenhum espaço para poder dizer, olha, esse fazer é nosso por direito e nós temos, por formação, a competência de ajudar de maneira mais qualificada. Então, é para isso que serve a regulamentação e é para isso que a gente precisa buscar ela, tá? Regulamentar, ser reconhecido como profissional, ter o nosso conselho, fazer valer o nosso direito de atuar nos espaços que, em tese, nos são de direito. O espaço franqueado. Até a sensação que me... Deixa eu abrir aqui. A sensação que eu tenho, e essa é uma impressão mesmo, porque, obviamente, eu não tenho dado de pesquisa sobre, e nem... Mas a sensação que eu tenho é que aqueles profissionais que possuem seus conselhos têm se sente mais respeitado, né? Eu antes de ser pedagoga técnica em química, eu sou, né? Porque a gente não deixa de ser. E eu tinha um conselho do qual fazia parte, que era o de química. E eu observava que os conselhos lutam por posto de trabalho. Os conselhos não meio que defendem suas categorias. Seja no campo judicial, seja no campo do posto mesmo de trabalho. E eu sinto a sensação que eu tenho que essas pessoas se sentem muito mais respeitadas, porque estão amparadas por um conselho. E antes de, por exemplo, ter qualquer situação, o conselho é consultado. Né? O conselho de engenharia é consultado toda vez que o currículo de engenharia que é proposto uma mudança no currículo de engenharia pelo Conselho Nacional de Educação. O de medicina é consultado toda vez que vai aprovar uma nova faculdade de medicina. Que se for mexer no currículo de medicina, os conselhos são consultados. Toda vez que vai mexer na formação de direito, a OAB é consultada. E quando tem qualquer problema, por exemplo, houve um problema, porque assim, a Dalto trouxe na questão da estrutura arquitetônica de um espaço de escolarização, que a partir da estrutura do prédio, você já tem mais ou menos a orientação teórica ou epistemológica que aquela instituição segue, né? Porque se a perspectiva é montessoriana, a estrutura de sala de aula pressupõe um espaço diferenciado. Então, é preciso consultar se aquela escola vai seguir uma pedagogia Waldorf, montessoriana,
para saber se aquela estrutura escolar atende a essa perspectiva pedagógica. Então, eu acho que assim, a ideia do conselho como horizonte, né, porque para chegar a ter isso, muitas coisas antes precisam estar fortalecidas. Em princípio, a própria categoria. Ela precisa se fortalecer para demandar politicamente, para fazer um movimento político de tal que um projeto de lei ganhe a força necessária para a criação disso. Né? Então, a gente precisa juntar esforços, e esse é o primeiro objetivo dessa reunião, é esse, né? É nesse sentido de a gente se aglutinar enquanto coletivo para pensar, porque são espaços diferentes. Há um espaço que é do sindicato, que é um espaço. O espaço da regulamentação do fazer, da pedagogia, é um outro movimento, que não está dissociado do sindicato, mas ele é articulado, mas é independente, né? Então, é preciso que nós, os pedagogos, nos reunamos como coletivo, né? E é isso que a gente está pensando parte dessa live, para que a gente se fortaleça, né, enquanto grupo, pense, discuta, para aí sim tentar, junto a outros coletivos, né, a gente caminhar nesse sentido. Então, assim, é importante que a gente comece esse primeiro movimento para depois a gente pensar, entendeu? Num conselho, ou seja, tem toda uma estrada aí até chegar lá, que a gente não sabe quanto tempo a gente vai demorar para chegar no fim dessa estrada, né? Se o fim for o conselho. Porque a distância vai depender de como a gente se articula ou melhor, o percurso a ser caminhado vai ser mais lento ou mais rápido, que a distância se mantém, mas o percurso pode ser mais lento ou mais rápido, dependendo da aceleração que esse coletivo vai se dar. Né? Então, acho que é esse o propósito que a gente está tentando, né, começar, e todos nós aqui, não existe um líder nesse movimento, eu acho que é um movimento coletivo, que neste momento está sendo capitaneado por Adalto, eu estou colaborando, e Ana Lídia, mas não quer dizer que nós somos os líderes desse grupo. Esse grupo aqui pode se articular, inclusive deve trazer outros elementos para que seja o mais coletivo, o mais democrático possível. Né? Quanto mais membros e de forma coletiva a gente possa debater isso, mais articulado, mais forte a gente se consegue, porque aí a gente consegue fazer uma força e trabalhar com esse processo de regulamentação.